Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem um conselho, na verdade são vários conselhos para nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Perceba que o Senhor diz: tome toda a armadura de Deus. Toda a armadura, não só uma parte dela, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Perceba que não são alguns dardos inflamados, são todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse todos os santos aqui, você conhece a palavra, o apóstolo Paulo está falando para todos os santos da igreja. Quem são os santos da igreja? São todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e aos olhos de Deus são seus santos. Então você que confessa a Cristo, que confessa a palavra de Deus, você é um santo pertencente à igreja do Senhor. E nós temos que orar por todos, orar uns pelos outros. É claro que nós estamos num processo de santificação. Temos pecados, temos falhas, mas estamos no processo de santificação. Amém? E o primeiro conselho que Deus nos traz é exatamente esse, que no demais, acima de qualquer coisa, você deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Meus queridos, como é que você faz para se fortalecer no Senhor? Como é que você faz para se fortalecer em Deus? Você precisa se apegar a Ele em amor. Se apegar à sua palavra, se apegar diante dele, estar em comunhão com ele em todo o tempo. E por isso é importante que a palavra dele tenha um lugar especial no seu coração. Amém? Feche os olhos por um momento. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, meu Pai. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala de uma forma especial. Nos esvaziamos de nós mesmos para que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Queridos, fortalecermos no Senhor é exatamente isso. É quando você procura ter uma vida de adoração a Deus. Quando você procura ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Deus. Eu quero te perguntar uma coisa bem interessante. Quando você, imagine que você conhece uma pessoa, encontra, vou colocar assim, você encontra uma pessoa pela primeira vez, em algum lugar, num colégio, ou encontra no colégio, até na igreja mesmo, ou no ônibus, no ponto de ônibus, ou numa fila qualquer. Quando você encontra alguém pela primeira vez, e você quer conhecer melhor esta pessoa,
por algum motivo. Por exemplo, imagine que você está num colégio, ou na própria igreja mesmo, no contexto mais atual, né? Ou no colégio, ou na igreja, na faculdade, onde você vai, que é preciso se relacionar de alguma forma. E você conhece alguém e você precisa, por algum contexto, conhecer melhor essa pessoa. Qual é a primeira coisa que você faz para conhecer a pessoa? Imagine, eu chego diante de alguém que eu não conheço e eu paro em frente a ela e fico quieta, um de frente para o outro, quieto, para conhecê-la? Não. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu faço, que eu dou para conhecer uma pessoa que eu não conheço ainda? Primeira coisa que eu faço é dialogar com ela, é perguntar qual é o nome dela, não é isso? Qual o seu nome? Tudo bem? Meu nome é Lucas. Qual que é o seu nome? Eu me apresento e apresento e procuro saber o nome dessa pessoa. Resumidamente falando, eu mantenho um diálogo, uma conversa com essa pessoa. Então, para que eu possa conhecê-la, eu preciso conversar com ela, não é verdade? A mesma coisa é em relação ao nosso Deus. Para que você possa se fortalecer no Senhor, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer o Senhor. E como é que eu faço, pastor, para conhecer a Deus? É muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer, se relacionar com Ele, conversar com Ele, conversar com Deus. E conversar com Deus não exige uma série de rituais. Algumas pessoas pensam que para conversar com Deus é necessário um certo ritual, é necessário uma vestimenta específica. Eu só posso falar com Deus se eu tiver com camisa social. Eu só posso falar com Deus se eu tiver com uma saia bem longa. A irmã pode pensar assim. Eu só posso conversar com Deus se eu tiver de roupa, de terno ou de gravata. Não, meus queridos. Não existe nenhum tipo de condição de roupa, nenhum tipo de vestimenta que te habilite a entrar diante do Senhor, a conversar com Deus. Não existe, para eu entrar, para eu conversar com Deus, eu tenho que saber falar palavras bonitas. Não! Isso também não atrai a atenção de Deus. Palavras belas, palavras bonitas não atraem a atenção de Deus. Roupas bonitas, roupas belas não atraem a atenção de Deus. Ora, para que eu possa me encontrar com o Senhor e conversar com Ele, eu só preciso falar com Ele. Imagine que o seu pai terreno, eu não sei qual foi o nível de relacionamento que você teve ou tem com o seu pai humano. Eu posso falar pelo meu relacionamento com meu pai, que está aqui inclusive conosco, junto conosco cultuando ao Senhor. Quando eu converso com meu pai, eu não vou até ele cheio de milindres. Eu não vou até o meu pai, eu tenho que colocar uma roupa diferente, uma roupa melhor para conversar com meu pai. Eu não tenho que falar palavras bonitas quando eu estou na presença do meu pai terreno. Como é que eu falo com meu pai? Com intimidade. Meu pai me trouxe a esse mundo, meu pai me carregou no colo, meu pai trocou fraldinha suja. Então nós temos intimidade. Quando eu chego para conversar com meu pai, eu tenho toda a liberdade, eu posso estar sem camisa, eu posso estar com a roupa mais surradinha, eu posso estar com uma roupa mais bonita ou mais simples, não importa. Quando eu chego para conversar com meu pai, o senhor João, eu converso com ele com as minhas palavras tradicionais. Eu mostro quem eu sou, eu converso com ele do jeito que eu gosto de ser, do jeito que eu sou. Eu não tenho que teatrar nada. Eu não tenho que me fazer ser algo que eu não sou. Pelo contrário, quando eu chego diante do meu pai, o senhor João, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou, com as minhas falhas, e ele conhece as minhas falhas, os meus erros, as minhas fragilidades, as minhas limitações. Ele conhece, ele é o meu pai. A mesma coisa, imagine, se um pai terreno, que é um homem falho também, tem pecados também, eu tenho essa intimidade com ele, e ele me conhece, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos conhece, ele conhece. E nós não precisamos de milindres, nós não precisamos de cerimônias para entrar diante do Senhor, para conversar com Ele só palavras bonitas, porque Ele quer ver palavras bonitas, ouvir. Não! Ele quer ouvir o seu coração, meu irmão. Você não precisa ter reservas
para conversar com o seu pai. Você pode. Quando a palavra nos diz que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você se fortalece em Deus conversando com Ele. A melhor forma de você se fortalecer no Senhor é orando. Ah, pastor, então eu tenho que aprender a orar, porque eu não sei orar. Deixa eu te contar um segredo. A palavra diz que ninguém sabe orar como convém. Você acha que o pastor Lucas, porque o pastor ele sabe orar? Eu não sei. Porque a pastora Elaine sabe orar, ela ora lindamente. Ela não sabe. O homem mais usado por Deus, o apóstolo Paulo, não sabia orar. Mas existe um mais aí que muda tudo. A palavra diz, mas o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós e Ele nos ajuda na nossa oração. Aleluia! Você pode se fortalecer no Senhor orando. Não se preocupe com as palavras que você vai dizer. Não se preocupe com as roupas que você está vestido. Não se preocupe, não é importante. O importante é Deus ver em você um coração que deseja a presença dele. É assim que você se fortalece no Senhor. Quando você ora a Deus. Quando o apóstolo diz, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, ele entra em sua vida quando você tem um relacionamento com o Pai. Quando você tem um relacionamento com Deus, o poder dele enche a sua vida. A palavra continua dizendo, ora, revista-se com toda a armadura de Deus. Queridos, o Senhor Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca nos enganou. Ele sabia que viriam aflições para nós. Ele sabia que haveriam lutas. Só que o Senhor não nos deixa sozinhos nas batalhas. O Senhor não nos deixa abandonados. Nós não estamos sozinhos. Mas existem ações que nós temos que fazer. Existem atitudes que nós temos que tomar. Nos fortalecer no Senhor é uma atitude nossa. Nos fortalecer conversando, orando, nos aproximando de Deus é uma atitude nossa. Revestir-nos de toda a armadura de Deus também é uma atitude nossa. E que armadura é essa? É uma armadura que nos protege contra as aflições que o Senhor Jesus disse que haveria nesse mundo. É uma armadura que nos protege do nosso adversário. E o nosso adversário está bem claro em toda a Escritura Sagrada quem é. Não são os homens. Esse mesmo texto fala sobre isso. Não são as pessoas. Por mais que elas se levantem contra nós muitas vezes, por mais que alguém se levante contra a nossa família, contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra nós mesmos, essas pessoas não são os nossos adversários, elas são apenas instrumentos do diabo para tentar nos atingir. A nossa armadura vai nos proteger contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Olha o texto, contra as astutas ciladas do diabo. Entenda bem, e eu não estou aqui exaltando o diabo, ele é derrotado em nome de Jesus, mas a própria Bíblia diz que as ciladas dele são astutas, são inteligentes. O inimigo, ele sabe exatamente como tentar nos atingir. Ele sabe exatamente como nos atingir. Ele sabe exatamente o que faz para tentar nos tocar. É por isso que o Senhor está dizendo, existem armaduras. Existe uma armadura que eu estou entregando para você, se você se relacionar comigo. Se você conversar comigo, se você procurar me conhecer, eu vou te proteger. Eu vou entregar essa armadura para você, mas é você quem tem que buscá-la. É você quem tem que buscá-la. Essa armadura nos protege contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne, irmãos. Está aí. Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Nós não temos que lutar contra o vizinho. Não temos nem mesmo que lutar contra aquela pessoa que disse que faria
uma magia, algo ruim para nos destruir, não é nem contra ela que nós temos que lutar. Não é nem contra a pessoa que lançou uma maldição contra a sua família. Não é contra ela. É contra o diabo, contra o inimigo, que muitas vezes está usando esta pessoa, mas ela também é uma vítima dele. Nós temos que orar para que Deus abençoe. É por isso que a palavra diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Se você quer ser uma pessoa mais abençoada, ore por quem está te perseguindo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é um desafio. Mas é orando por quem te persegue que Deus vai fazer grandes bênçãos acontecerem sobre a sua vida. A sua luta não é contra o seu marido incrédulo. Não é contra ele com coração duro. Não é contra o seu marido, contra o seu filho. Não é contra a sua filha rebelde. Não é contra ele, não é contra ela. A sua luta é contra o diabo. E contra ele, o Senhor Deus te entregou uma armadura poderosa. O Senhor Deus te entregou uma armadura poderosa, que é a presença dele sobre a sua vida. É por isso que é nele que você vai se fortalecer. Aleluia! É no Senhor que você vai se fortalecer. É em Deus que você vai se fortalecer a cada dia. Por isso a palavra diz que a sua luta, você que está achando que é contra alguém que te ameaçou, não. Ore por ele. Eu sei que não é fácil, mas ore, converse com Deus e coloque essa pessoa diante do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia dessa vida que está sendo usada pelo adversário contra a minha vida. Eu perdoo, eu abençoo. Eu quero te falar, meu irmão, pratique o perdão, libere perdão. Contra todo aquele que te afligiu, libere perdão. Perdoe hoje mesmo, não espere para amanhã, perdoe, porque essa pessoa que te fez o mal, ela foi usada, ela foi apenas um fantoche na mão de Satanás, ela foi um instrumento do adversário, mas a culpa é dele, é contra ele que você tem que lutar, não é contra ela. Ore por ela, abençoe a vida dela. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua própria vida. A sua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Isso aí são autoridades espirituais, são ações espirituais do diabo nas regiões celestiais. São autoridades, digamos assim, espirituais malignas. São autoridades porque o adversário também tem uma certa autoridade, sim, quando existe legalidade. Lembre-se que o diabo, ele é um ser legalista. Ele só pode agir se houver legalidade. Se você se reveste das armaduras de Deus, se você se protege, se fortalecendo no Senhor, se você se protege buscando a face de Deus, conversando com Deus, se fortalecendo na presença dele, o inimigo não tem legalidade, ele não pode tocar em você, ele não pode agir contra você, por mais que ele tente mostrar que está agindo, ele não pode, porque você está protegido pelo Senhor. Diga glória a Deus, diga eu estou protegido pelo Senhor, diga eu e a minha família estamos protegidos pelo Senhor. Potestades, principados, são ações demoníacas, são ações malignas, são espíritos que têm autoridade, mas têm autoridade se você der para ele, porque é legalista. Mas toda autoridade está em nome de Jesus. A palavra diz que sobre o nome de Jesus está todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o poder está no nome de Jesus. Então, mesmo que o adversário tente ser uma potestade, tente agir contra a sua vida e sua família, você pode se levantar contra ele, sabendo que é contra ele a sua luta. Não contra o seu ente querido, não contra a pessoa que te persegue, mas contra o que está por trás dela. E aí, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é contra eles a sua batalha. Por isso o Senhor diz
Tome a armadura de Deus. Amados, essa armadura está à sua disposição. E quer uma boa notícia? Não tem preço. Você não precisa pagar nada por essa armadura. Você não precisa pagar nada. Infelizmente, algumas pessoas por aí saem dizendo que para você ser abençoado, para que Deus faça alguma coisa, você precisa entregar alguma coisa, sacrificar outra coisa, entregar dinheiro. Deus não precisa de nada disso para agir na sua vida. Sabe o que Ele precisa? Que você obedeça. Obedeça a palavra que Ele está falando. Fortalecei-vos no Senhor. Ele está falando assim, ó. Tome a armadura, é sua. Ele não diz compre a armadura. Ele diz tome a armadura de Deus. Para que você possa resistir no dia mal. Sabe por quê, irmãos? O dia mal acontece. O dia mal acontece. A palavra diz que o sol, o sol brilha para bons e para maus. O dia mal vem muitas vezes para uma pessoa boa também. Pessoas boas também passam por lutas nesse mundo ou não passam? Passam. Então o dia mal existe. Ele acontece. Talvez você agora esteja falando assim, pastor, eu estou num dia mal. Eu estou passando por um dia mal. O dia mal simboliza uma luta grande, uma dificuldade. Mas o Senhor está falando, olha, eu estou te dando essa armadura para nesse dia mal você poder resistir. Você continuar firme. Você não vai desistir, você não vai esmorecer, você não vai se entregar, você não vai voltar atrás. Por quê? Porque eu estou te entregando esta armadura. É de graça, você não tem que pagar nada por ela. O sangue de Jesus já foi pago, já pagou o preço. Para que você hoje tenha um relacionamento com Deus e através deste relacionamento você possa se fortalecer nele, revestir-se desta armadura e você vai estar protegido, você e a sua família, protegidos pela palavra do Senhor, pelo seu relacionamento com Deus. Sabe o que te protege? O relacionamento com o Senhor. Queridos, certa feita eu estava conversando com uma pessoa ateia, com um ateu. Ele dizia, realmente, eu não acredito em nada que diz respeito a Deus. Para mim, isso aí é invenção. E ele me disse, Lucas, eu preciso que você me prove que Deus existe. E eu disse, eu não preciso te provar que Deus existe. Mas eu quero te fazer um convite. Aí eu tinha uma fruta, e eu falei assim, tá vendo essa fruta aqui? Acho que era uma maçã, não lembro bem. Tá vendo essa fruta? Vamos imaginar que foi uma maçã. Tá vendo essa maçã aqui? Vamos imaginar, eu comprei essa maçã, ela parece boa, não parece? Parece. Não é bem suculenta? Aparentemente é. Mas eu te pergunto, ela está saborosa? Ela está gostosa? Essa maçã está gostosa? Eu perguntei para ele. Ele falou, eu não sei. Aparentemente sim, mas eu não sei. Eu disse, por que você não sabe? Ele disse, porque eu não provei. Eu não posso dizer, ela pode estar muito bonita, mas eu posso provar e estar azeda. Azeda não, né? Pode estar sem gosto. Ela pode estar sem gosto nenhum. Ou pode estar podre, com gosto de podre. Ou qualquer outro sabor que não seja um sabor bom. Então, eu não sei se ela está boa, porque eu não provei. E eu disse, é exatamente isso em relação a Deus. Eu não posso te provar que Deus existe. Eu só posso te dizer, prove. Eu só posso te dizer, abra o seu coração para ter um contato com Ele, um relacionamento com Ele. Se você tentar provar dele e você provando disser, não gostei, eu vou te respeitar. Eu não vou mais insistir, eu não vou trazer nada de Deus para você mais. Mas eu quero te dizer, eu garanto que se você provar desse Deus, você tiver um relacionamento com Ele, mesmo que rápido, eu garanto que você nunca mais vai duvidar que Ele é Deus, que Ele existe e Ele sempre existiu. E ele começou a pensar a respeito. E depois de um tempo, nos encontramos de novo e ele me disse que tentou ter esse relacionamento com Deus e ele achou bom. Queridos,
ele era não só ateu, como ele também tinha ligações com o satanismo. Quer dizer, ele não cria em Deus, mas cria no diabo. Olha que coisa louca. Mas ele começou a abrir o coração para o Senhor Jesus, e eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia final, para completar a obra que ele começou. Amém? Então veja, quando eu falo sobre tomar a armadura de Deus, eu tenho que entender que essa armadura vem através do meu relacionamento com Ele. Eu preciso ter um relacionamento. Eu quero que a sua oração a partir de hoje, se não era, passe a ser. Que a sua oração seja assim: eu quero, Senhor, ter um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero conversar com o Senhor e quero ouvir a tua voz também no meu coração. Essa armadura está à sua disposição e é através dela que você vai resistir no dia mal, para que você não desista, para que você fique firme, tendo seus lombos cingidos. Sabe o que quer dizer isso? Proteção de Deus, proteção pela verdade, a couraça da justiça. A couraça era um instrumento, digamos assim, que protegia a região do coração. A couraça é o que te protege nas suas emoções. Talvez as suas emoções estejam sofrendo, impactadas por tantas lutas. Receba a couraça da justiça do Senhor, que protege as suas emoções, que não deixa mais que o adversário esteja atuando em suas emoções. Receba a couraça da justiça hoje. Os seus pés calçados pela preparação do evangelho. Não andar descalço. Quem anda descalço machuca os pés. É por isso que muitas vezes os seus caminhos são tortuosos. Os seus caminhos te trazem machucaduras, te trazem sofrimento. Ah, mas não é possível. Eu saio de uma luta, já vem outra. Mas não é possível. Todo mundo com quem eu me relaciono me causa um mal. Me traz um sofrimento. Não é possível, eu saio de um emprego, vou para o outro, saio de um caminho, vou para o outro e sofro de novo no outro caminho. Por quê? Porque os seus pés estão descalços e pés descalços trazem machucaduras. Receba os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho são boas notícias. Deus vai te colocar em caminhos de boas notícias, caminhos retos. O Senhor, Ele vai consertar os caminhos tortuosos pelos quais você estava andando há tanto tempo. Mas isso virá através do relacionamento com o Senhor. Não dá para consertar o caminho sozinho, meu irmão. Não dá para, sabe, às vezes você fala assim, não, agora eu vou mudar, agora eu vou parar de fazer isso que é errado, agora eu vou perdoar, agora eu vou. Mas você está tentando sozinho, e sozinho não dá. Não dá para fazer nada. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, que você possa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, se revestir com a armadura de Deus, toda a armadura, capacete da salvação, olha aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Com esse escudo, olha, o escudo é um instrumento de defesa. O escudo da fé, com o qual você vai poder apagar os dardos inflamados toda vez que o adversário lançar uma seta contra a sua vida. Você vai apagar em nome de Jesus com o escudo da fé. Mas aí eu te pergunto, e como é que eu adquiro fé, pastor? Como é que eu adquiro fé? Onde é que eu compro fé? Como é que eu faço para ter mais fé? A fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados, preste bem atenção. Eu falei para você aqui no início, da direção de Deus, que você precisa, para se fortalecer no Senhor, se relacionar com Ele. E eu falei sobre diálogo. Eu falei que para conhecer alguém, você precisa conversar com essa pessoa. Para conhecer o Senhor, você tem que conversar com Ele. Mas uma coisa que as pessoas esquecem, que oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Sabe qual a diferença entre monólogo e diálogo? O monólogo é quando eu falo sozinho. Quando eu estou falando sozinho, isso é um monólogo. Eu falo sozinho.
Mas o diálogo, eu falo e eu ouço. Aleluia! Quando você se fortalecer no Senhor e buscar comunhão com Deus, você vai falar com Ele, mas Ele também vai falar com você. Quantos creem que Deus fala? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? Você crê que o Espírito Santo fala no seu espírito? Você crê nisso? Você vai ter o escudo da fé, mas essa fé só vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Eu queria muito, irmão. Eu queria muito poder impor as mãos sobre alguém e dizer assim, receba a fé. Eu queria ter esse poder de eu colocar a mão sobre algum irmão e declarar sobre ele que venha fé. Só que não existe isso. Eu queria muito poder colocar a mão na minha própria cabeça e dizer, Lucas, receba fé. Só que isso não existe. Se alguém fez isso por você, ele te enganou, querido. Lamento. Não existe. Não existe. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, enquanto eu estou pregando pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo está gerando fé no seu coração. Ele está fazendo você entender que você pode ter um relacionamento bem forte com Ele, que você pode conhecê-lo melhor, que você não precisa ficar preocupado com roupa ou com forma de falar, com nada. Você só precisa falar com Ele, porque falando com Ele, Ele vai falar com você. Ele vai conversar com você através da palavra dele. Você vai abrir a Bíblia e vai saltar aos seus olhos uma palavra que é Deus falando com você. Você vai assistir um vídeo, Deus vai falar com você. Vai ouvir uma pregação, um podcast, Deus vai falar com você. Eu mando uma mensagem na lista ali e é uma mensagem que vai direto no seu coração. É Deus falando com você. No seu íntimo, uma voz surge no seu coração. Deus falando com você. Não é um monólogo, é um diálogo. Ele vai falar com você. E com essa fé que vai surgir no seu espírito, você vai conseguir apagar os dardos do diabo. Só com essa fé. O Senhor também diz, tome o capacete da salvação. O capacete é o que protege a sua mente, meu irmão. O capacete da salvação, Deus coloca, olha, para proteger a sua mente, para que você pense nas coisas relacionadas à salvação. Salvação tem a ver com aquilo que Deus preparou para você, com as coisas que estão em cima. A palavra diz que aquilo que é puro, aquilo que é santo, o que é de boa fama, se há algum louvor, nisso você deve pensar. A sua mente não pode ser uma terra que o diabo passeia. A sua mente não pode ser uma terra vazia. O mundo já diz aí fora o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Não é bíblico isso, mas tem fundamento. Uma pessoa com a mente vazia, o inimigo fica ali, ó, só lançando setas, dúvidas, pânico, medos e medos de várias formas. E ele vai conseguindo espaço. O diabo não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. Ah, pastor, o diabo não sabe o que eu penso? Não. Não tem poder para isso. Mas, pastor, como é que ele sabe, então, que eu estou pensando algo errado às vezes? Porque ele lança a seta e ele espera o que vai acontecer. Ele espera a sua reação. Ele lança um pensamento, por exemplo, duvidoso, um pensamento de dúvida. Você está orando aqui, há 7 semanas orando aqui. Acaba a oração, vem aquele pensamento. Será que Deus ouviu? Será que Deus vai dar o livramento mesmo? Será que Deus vai curar fulano mesmo? Pronto, acabou, perdeu. Ele lança o pensamento de dúvida e ele espera a sua reação. Se você fala, será que Deus fez? Ele fala, pronto, ele duvidou. Acabou. A pessoa perde a bênção automaticamente. Então ele lança e ele espera para ver como é que você reage. Agora, se ele lança e você na mesma hora diz, está repreendido o pensamento de dúvida em nome de Jesus. Eu orei e eu creio que o Senhor está operando. Acabou. Ele agora automaticamente é expulso através da sua fé. Aquele dardo inflamado é apagado instantaneamente. Aleluia! Porque através da sua fé
que veio pela palavra através do seu relacionamento com Deus. E aquela mente que outrora pensava porcaria, pensava besteira, aquela mente agora tem o capacete da salvação. O Senhor está guardando a sua mente. Guarde a sua mente em Deus. E aí, o Senhor não para por aí. Ele entregou o escudo para você se proteger, não foi? Mas também o Senhor te entregou uma espada. Uma espada. Da mesma forma que a palavra, quando vem ao seu coração, gera fé e te dá proteção contra o diabo, ela também te dá um instrumento para você atacar, para você tirar o seu familiar das mãos de Satanás, através da sua oração de fé. Deus colocou nas suas mãos uma espada, e essa espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra. Como foi que Jesus resistiu ao diabo? Foi como? Com a palavra. Ele usou a palavra. Ah, o Senhor está com fome? Transforme a pedra em pão. Opa! Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o adversário com a palavra, com a espada. É por isso que uma outra forma de você se aprofundar no relacionamento com Deus é meditando na Escritura Sagrada. Amados, você precisa ter prazer nessa palavra aqui. O seu prazer, que hoje está na internet, tem que estar aqui, ó. O seu prazer, que está no entretenimento de modo geral, tem que trazer para cá. Quando eu falo a Bíblia, não é a Bíblia física, pode ser a Bíblia no celular também, não importa. Mas é a Bíblia, o Evangelho, a Escritura Sagrada. Medite na palavra de Deus, irmão. O próprio Espírito de Deus, ele vai te ensinar, meu irmão. Ele pode me usar a pastora, usar outra pessoa, mas vai chegar uma hora que ele vai falar com você pessoalmente. Ele quer fazer isso com você. Ele quer se relacionar com você. É por isso que o apóstolo termina dizendo, orando em todo o tempo, com oração e com súplica. Sabe o que é súplica? É aquela oração, Senhor, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu necessito da Tua presença. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu careço de comunhão contigo. Eu sou pequeno, mas Tu és grande. Isso é súplica. É você reconhecendo que você depende de Deus. Pare de fazer as coisas do seu jeito. É por isso que não está dando certo. Porque você está fazendo do seu jeito. Tente do jeito de Deus. Ouça mais a voz do Senhor. Siga os caminhos de Deus. Se fortaleça no Senhor. Se revista com a armadura. Ore. Fale com Deus. Ouça a palavra. Tenha fé no seu coração. Receba fé como? Ouvindo a palavra. Pegue a espada e lute também. Ore também com fé. Ore pela sua cura. Ore pela sua... Não espere só alguém orar, não. Você pode orar. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Eu não sou super crente, o pastor que Deus ora, que ora e Deus cura na hora. Já orei milhões de vezes. Deus já curou, já trouxe vida a uma criança morta nos meus braços, no bairro de Brotas, aí em Salvador, lá em Salvador. Criança morta, desenganada, amarela, que nem tem nada que eu possa mostrar aqui. Horas de vida para morrer ali, estava já morrendo, desfalecendo, a mãe chorando já pela morte. Veio até mim, Deus trouxe até mim, levantei em oração Kaique, apresentei ao Senhor a vida de Kaique, decretei a vida sobre ele em nome de Jesus. Deus, Senhor, repreende espírito de morte. E aquela criança voltou à vida. No outro dia eu voltei para visitar a pessoa no hospital e a criança também estava lá, mamando no peito da mãe. O Kaique glorificando a Deus. E a mãe chorando, mas agora de alegria. Por quê? Porque o Senhor trouxe vida ao seu filho. Eu já vi isso com os meus olhos. Eu não estou falando de que eu vi alguém dizer. Eu vejo, eu sei quem eu estou pregando para você. E Ele pode fazer na sua vida da mesma forma. Através de você, inclusive na sua família. Amém, meus amados? Ore com súplica e também vigie.
Olha aí o conselho final. Vigiando nisso com perseverança. Não desista, persevere. E também ore pelos outros. Ore pela minha vida. Ore pela pastora. Ore pela nossa família. Enquanto você ora por nós, Deus abençoa você. Por isso que o apóstolo disse, isso aqui é um segredo espiritual, irmão. Enquanto você ora pelos seus irmãos, Deus opera em sua vida também. O problema é que muitas vezes estamos só orando por nós, por nós, por nós. Egoísta, egoísta, egoísta. Pare um pouquinho, ore pelos outros também. Você vai ver que enquanto você ora pelos outros, o Senhor opera, como vimos em Jó. Enquanto ele orava pelos amigos, Deus o abençoou dobradamente. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor Deus já entregou esta armadura em suas mãos? Você crê que o Senhor gerou fé no seu coração agora? Que você pode se relacionar com Ele? Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Nada é surpresa para Ele. Eu coloquei na lista de transmissão essa semana a mensagem: você não é surpresa, a sua situação não é surpresa para Deus. Não é. O seu Pai está dizendo: venha a mim, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz, você vai ouvir a minha, eu vou te direcionar, eu vou te proteger, eu vou te livrar e vou te abençoar de uma forma especial. Você crê?